Bom dia, pessoal. Hoje é 4 de fevereiro. Vamos explicar o capítulo. Vamos ler mais um capítulo, Esaú e Jacó. Capítulo 39, um gatuno. Chegaram ao Largo da Carioca, apearam-se e despediram-se. Ela entrou pela rua Gonçalves Dias, ele enfiou pela da Carioca. No meio desta, Aires encontrou um magote de gente parada, logo depois andando em direção ao largo. Aires quis arrepiar o caminho, não de medo, mas de horror. Tinha horror à multidão. Viu que a gente era pouca, 50 ou 60 pessoas, e ouviu que bradava contra a prisão de um homem. Entrou no corredor à espera que o magote passasse. Duas praças de polícias traziam o preso pelo braço. De quando em quando, este resistia, e então era preciso arrastá-lo ou forçá-lo por outro método. Tratava-se, ao que parece, do furto de uma carteira. Não furtei nada, bradava o preso detendo o passo. É falso, larguem-me, sou considerado um livre. Protesto, protesto. Siga para a estação. Não sigo. Não siga, bradava a agente anônima. Não siga, não siga. Uma das praças quis convencer a multidão que era verdade, que o sujeito furtava uma carteira, e o desassossego pareceu pinorar. Mas, indo à praça a andar com a outra e o preso, cada uma pegando-lhe um dos braços, a multidão recomendou a bradar contra a violência. O preso sentiu-se animado, e ora lastimoso, ora agressivo, convidava a defesa. Foi então que a outra praça desembainhou a espada para fazer um claro. A gente voou, não airosamente, como a andorinha ou a pomba, em busca do ninho ou do alimento. Voo de atropelo, pula aqui, pula lá, pula colar, para todos os lados. A espada entrou na bainha, e o preso seguiu com as praças. Mas logo os peitos tomaram vingança das pernas, e um clamor ingente, largo, desapontando, encheu a rua e a alma do preso. A multidão fez-se outra vez compacta e caminhou para a estação policial. Ares seguiu o caminho. A vozeira morreu pouco a pouco, e Ares entrou na secretaria do Império. Não achou ministro, parece, ou a conferência foi curta. Certo é que, saindo à praça, encontrou as partes do magote que tornavam comentando a prisão e o ladrão. Não diziam ladrão, mas gatuno, piando que era mais doce, e tanto bradavam há pouco contra a ação das praças, como riam agora das lástimas do preso. Ora o sujeito. Mas então, perguntarás tu. Ares não perguntou nada. Ao cabo, havia um fundo de justiça naquela manifestação dupla e contraditória. Foi o que ele pensou. Depois, imaginou que a grita da multidão protestante era filha de um velho instinto de resistência à autoridade. Advertiu que o homem, uma vez criado, desobedeceu logo ao Criador, que aliás lhe dera um paraíso para viver. Mas não há paraíso que valha o gosto da oposição. Que o homem se acostume às leis, vá. Incline o colo à força e ao bel prazer, vá também. E é o que se dá com a planta quando sopra o vento. Mas que abençoe a força e cumpra as leis sempre, sempre, sempre. É violar a liberdade primitiva, a liberdade do velho Adão. E assim cogitando o conselheiro Aires. Não lhe atribuam todas essas ideias. Pensava assim, como se falasse alto, à mesa ou na sala de alguém. Era um processo de crítica mansa e delicada, tão convencida em aparência que algum ouvinte, à cata de ideias, acabava por lhe apanhar uma ou duas. Ia a descer pela rua 7 de setembro, quando a lembrança da vozeria trouxe a de outra, maior e mais remota. Capítulo 40. Recuerdos. Essa outra vozeria maior e mais remota não caberia aqui, se não fosse a necessidade de explicar o gesto repentino com que Ares parou na calçada. Parou, tornou a si e continuou a andar com os olhos no chão e a alma em Caracas. Foi em Caracas onde ele servira na qualidade de adido de legação. Estava em casa, de palestra com uma atriz da moda, pessoa chistosa e garridas. De repente, ouviram um clamor grande, vozes tumultuosas, vibrantes, crescentes. Que rumor é este, Carmen? Perguntou a ele entre duas carícias. Não se assuste, amigo meu. É o governo que cai. Mas eu ouço aclamações. Então é o governo que sobe. Não se assuste. Amanhã é tempo de ir cumprimentá-lo. Alice deixou-se ir rio abaixo daquela memória velha. Ele surgia agora do alarido de 50 ou 60 pessoas. Essa espécie de lembrança tinha mais efeito nele que outras. Recompôs a hora, o lugar e a pessoa de Sevilhana. Carmen era de Sevilha. O ex-rapaz, ainda agora,
recordava a cantiga popular que ele ouvia, a despedida, depois de retificar as ligas, compor as saias e cravar o pente no cabelo, no momento em que ia deitar a mantilha, maneando o corpo com a graça. Tienen las sevillanas en la mantilla, em letrero que disse Viva Sevilha. Não posso dar a toada, mas Ares ainda a trazia de cor e via repeti-la consigo, vagarosamente, como ia andando. Outro sim meditava na ausência de vocação diplomática. A ascensão de governo, de um regime que fosse, com as suas ideias novas, os seus homens frescos, leis e aclamações, valia menos para ele que o riso da jovem comediante. Onde iria ela? A sombra da moça varreu tudo mais, a rua, a gente, o gatuno, para ficar só diante do velho Aires, dando aos quadris e cantarolando a trova andaluzia. Tienen las sevillanas en la mantilla. Capítulo 41. Caso do burro. Se Ares obedecesse ao seu gosto, eu e a ele, nem ele continuaria a andar, nem eu começaria este capítulo. Ficaríamos no outro, sem nunca mais acabá-lo. Mas não há na memória que dure se outro negócio mais forte puxa pela atenção, e um simples burro fez desaparecer Carmen e sua trova. Foi o caso que uma carroça estava parada, ao pé da travessa de São Francisco, sem deixar passar um carro, e o carroceiro dava muita pancada no burro da carroça. Vulgar embora, este espetáculo fez parar o nosso Aires, não menos condoído do asno que do homem. A força despedida por este era grande, porque o asno ruminava se devia ou não sair do lugar. Mas, não obstante, esta superioridade apanhava que era o diabo. Já havia algumas pessoas paradas, mirando. 5 ou 6 minutos durou esta situação. Finalmente, o burro preferiu a marcha à pancada, tirou a carroça do lugar e foi andando. Nos olhos redondos do animal, viu Ares uma expressão profunda de ironia e paciência. Pareceu-lhe o gesto largo de espírito invencível. Depois leu, Depois leu neles este monólogo. Anda, patrão. Anda, patrão. Atule a carroça de carga para ganhar o capim de que me alimentas. Vive de pé no chão para comprar as minhas ferraduras. Nem por isso me impedirás que te chame um nome feio. Mas eu não te chamo nada. Fica sendo sempre o meu querido patrão. Enquanto te esfalfas em ganhar a vida, eu vou pensando que o teu domínio não vale muito, uma vez que me não tiras a liberdade de teimar. Esse, quase que se lhe houve a reflexão, notou Ares consigo. Depois riu de si para si e foi andando. Inventara tanta coisa no serviço diplomático que talvez inventasse o monólogo do burro. Assim foi. Não lhe, não lhe leu nada nos olhos, a não ser a ironia e a paciência. Mas não se pôde ter que lhes não desse uma forma de palavra, com as suas regras de sintaxe. A própria ironia estava acaso na retina dele. O olho do homem serve de fotografia ao invisível, como o ouvido serve de eco ao silêncio. Tudo é que o Dom tem um lampejo de imaginação para ajudar a memória a esquecer Caracas e Carmen, os seus beijos e a experiência política. Capítulo 42. Uma hipótese. Visões e reminiscências iam assim comendo o tempo e o espaço ao conselheiro, a ponto de lhe fazerem esquecer o pedido de natividade. Mas não esqueceu de todo, e as palavras trocadas há pouco surgiam-lhe das pedras da rua. Considerou que não perdia muito em estudar os rapazes. Chegou a apanhar uma hipótese, espécie de andorinha, que avoasse entre as árvores, que avoasse entre árvores, abaixo e acima. Pousa aqui, pousa ali, arranca de novo um surto e toda se despeja em movimentos. Tal foi a hipótese vaga e colorida, a saber que se os gêmeos tivessem nascido dele, talvez não divergissem tanto nem nada, graças ao equilíbrio de seu espírito. A alma do velho entrou a remalhar não sei que desejos retrospectivos, e a rever essa hipótese, outras Caracas, outra Carmen, ele pai, estes meninos seus, toda a andorinha que se dispersava num farfalhar calado de gestos. Capítulo, capítulo 43. O discurso. A atividade é que não teve distrações de espécie alguma. Toda ela estava nos filhos, e agora especialmente na carta e no discurso. Começou por não dar resposta às efusões políticas de Paulo. Foi um dos conselhos do conselheiro. Quando o filho tornou pelas férias, tinha esquecido a carta que escrevera. O discurso é que ele não esqueceu. Mas quem é que esquece os discursos que faz?
Se são bons, a memória os grava em bronze. Se ruins, deixa tal qual o amargor que dura muito. O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, e se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que aceitem e crer nelas. A opinião, velho óleo incorruptível. Paulo tinha talento. O discurso daquele dia podia percar aqui ou ali por alguma ênfase, e uma outra ideia vulgar e exausta. Tinha talento Paulo. Tinha talento Paulo. Em suma, o discurso era... Leu-o aos amigos e resolveu transcrevê-lo nos jornais. Natividade não se opôs, mas entendia que algumas palavras deviam ser cortadas. Cortadas por quê? Perguntou Santos, e ficou esperando a resposta. Pois você não vê, Agostinho? Estas palavras têm sido republi... Estas palavras têm sentido republicano, explicou ela, relendo a frase que a afligira. Santo ouviu-as ler, leu-as para si, e não deixou de lhe achar razão. Entretanto, não havia de as suprimir. Pois não se transcreve o discurso. Ah, isso não. O discurso é magnífico, e não há de morrer em São Paulo. É preciso que a corte, é preciso que a corte o leia, e as províncias também, e até não se me daria fazê-lo traduzir em francês. Em francês, pode ser que fique ainda melhor. Mas Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz. O imperador pode ser que não goste. Pedro, que assistia desde alguns instantes ao debate, interveio docemente para dizer que os receios da mãe não tinham base. Era bom por a frase toda, e a rigor não diferia muito do que os liberais diziam em 1848. Um monarquista, um monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho, concluiu ele depois de reter as palavras do irmão. Justamente, assentiu o pai. Natividade, que em tudo via a inimizade dos gêmeos, suspeitou que o intuito de Pedro fosse justamente comprometer Paulo. Olhou para ele a ver se lhe descobria essa intenção torcida, mas a cara do filho tinha então aspecto do entusiasmo. Pedro lia os trechos do discurso, acentuando as belezas, repetindo as frases mais novas, cantando as mais redondas, revolvendo-as na boca, tudo com tão boa sombra que a mãe perdeu a suspeita, e a impressão do discurso foi resolvida. Também se tirou uma edição em folheto, e o pai mandou encadernar ricamente 7 exemplares, e levou aos ministros e um ainda mais rico para o regente. Você diga-lhe, aconselhou Natividade, que o nosso Paulo é liberal ardente, liberal de 1848, completou Santos, lembrando as palavras de Pedro. Santos cumpriu a risca. A entrega se fez naturalmente, e no Palácio de Isabel, a definição de liberal de 1848 saiu mais viva que as outras palavras, ou para diminuir o cheiro revolucionário da frase condenada pela mulher, ou porque trazia valor histórico. Quando ele voltou à casa, a primeira coisa que lhe disse foi que a regente perguntava por ela. Quando ele voltou à casa, a primeira coisa que lhe disse foi que a regente perguntara por ela, mas apesar de lisonjeada com a lembrança, a Atividade quis saber da impressão que lhe fizera o discurso, se já o lera. Parece que foi boa. Disse-me que já havia lido o discurso. Nem por isso deixei de lhe dizer que os sentimentos de Paulo eram bons, que se lhe notávamos certo ardor, compreendíamos sempre que eles eram de um liberal de 1848. Papai disse isso? Perguntou Pedro. Por que não, se é verdade? Paulo, Paulo é que se pode, Paulo é o que se pode chamar de um liberal de 1948, repetiu Santos, querendo convencer o filho. Capítulo 49, o Salmão. Pelas férias é que Paulo soube da interpretação que o pai dera à regente daquele trecho do discurso. Protestou contra ela, em casa. Protestou contra ela em casa. Quis fazê-lo também em público, mas Natividade interveio a tempo. Aires pôs água na fervura, dizendo ao futuro bacharel: Não vale a pena, moço. O que importa é que cada um tenha as suas ideias e se bata por elas, até que elas vençam. Agora que outros, agora que outros as interpretem mal, é coisa que não deve afligir o autor. Afligir sim, senhor, pois pode parecer que é assim mesmo. Vou escrever um artigo a propósito de qualquer coisa e não deixarei dúvidas. Para quê? Inquiriu Aires. Não quero que suponham. Mas quem duvida dos seus sentimentos? Podem duvidar. Ora qual? Em todo caso, vá primeiro almoçar comigo um dia destes. Olhe, vá domingo, e seu irmão Pedro também. Seremos 3 à mesa, um almoço de rapazes. Beberemos certo vinho que me deu o ministro da Alemanha. No domingo foram os dois ao catete.
menos pelo almoço que pelo anfitrião. Ares era amado dos dois. Gostavam de ouvi-lo e de interrogá-lo, perdiam-lhe anedotas políticas de outro tempo, descrição de festas, notícias de sociedade. Vivam os meus dois jovens, disse o conselheiro. Vivam os meus dois jovens que não esqueceram um amigo velho. Papai como está? E mamãe? Estão bons, disse Pedro. Paulo acrescentou que ambos lhe mandaram lembranças. E tia Perpétua? Também está boa, disse Paulo. Sempre com a homeopatia e as suas histórias do Paraguai, acrescentou Pedro. Pedro estava alegre, Paulo preocupado. Depois das primeiras saudações e notícias, Ares notou essa diferença e achou que era bom para tirar a monotonia da semelhança. Mas enfim, não queria caras fechadas. Indagou do estudante de direito o que é que ele tinha. Nada. Não pode ser. Acho que lhe, acho-lhe um ar meio sorumbático, pois eu acordei disposto a rir, e desejo que ambos riam comigo. Paulo rosnou uma palavra que nenhum deles entendeu e sacou do bolso um maço de folhas de papel. Era um artigo. Um artigo? Um artigo em que tiro todas as dúvidas a meu respeito. E peço ao senhor que me ouça. É pequeno. Escrevi-o na noite passada. Aires propôs ouvi-lo depois do almoço, mas o rapaz pediu que fosse logo, e Pedro concordou com este avitre, alegando que, sobre o almoço, podia perturbar a digestão, como um ruim droga que de... como um ruim droga que devia ser, naturalmente. Ares meteu o caso à bulha e aceitou ouvir o artigo. É pequeno, 7 tiras. Letra miúda? Não, senhor. Assim, assim. Tinha por epígrafe isto de Amós. Ouvi esta palavra, vacas gordas que estais no monte de Samaria. As vacas gordas eram o pessoal do regime, explicou Paulo. Não atacava o imperador, por atenção à mãe, mas com princípio e o pessoal era violento e áspero. Ares sentiu aquilo que, em tempo, se chamou a bossa da combatividade. Quando Paulo acabou, Pedro disse em ar de mofa: Conheço tudo isso, são ideias paulistas. As tuas são ideias coloniais, replicou Paulo. Deste introito podia nascer piores palavras, mas felizmente um criado chegou à porta anunciando que o almoço estava na mesa. Ares ergueu-se e disse que à mesa daria a sua opinião. Primeiro o almoço, tanto mais que temos um salmão, coisa especial. Vamos a ele. Ares queria cumprir deve... Ares queria cumprir deveras o ofício que aceitara de natividade. Quem sabe se a ideia de pai espiritual dos gêmeos, pai de desejo somente, pai que não foi, pai que teria sido, não lhe dava uma afeição particular e um dever mais alto que o de simples amigo. Não é, nem é fora de propósito que ele buscasse somente matéria nova para as páginas nuas do seu memorial. Ao almoço, ainda se falou do artigo. Paulo com amor, Pedro com desdém. Ares sem uma nem outra coisa. O almoço ia fazendo o seu ofício. Ares estudava os dois rapazes e suas opiniões. Talvez estas não passassem de uma erupção de pele da idade. E sorria, fazia-os comer e beber. Chegou a falar de moças, mas aqui os rapazes, vexados e respeitosos, não acompanharam o ex-ministro. A política veio morrendo. Na verdade, Paulo ainda se declarou capaz de derrubar a monarquia com 10 homens, e Pedro de extirpar o germe republicano com decreto. Mas o ex-ministro, sem mais decreto que mas o ex-ministro, sem mais decreto que uma caçarola, nem mais homens que o seu cozinheiro, envolveu os dois regimes no mesmo salmão delicioso. Esse daqui é o fim desse episódio de leitura de Esaú e Jacó.